Aleluia. Segundo Reis, capítulo 17, nós vamos ler apenas o verso 15. Aqui, a partir do verso 7, o Senhor está resumindo o motivo, a causa do cativeiro do povo do norte, Israel, pelos assírios. E no verso 15, então, o Senhor diz que uma dessas causas, um desses motivos, é que eles rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles. E desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Amém? O Senhor é bom. Deixa eu controlar o horário aqui para não te liberar tarde, senão tem irmão aí que fica bravo comigo. Fala que perdeu, não tem mais Faustão, né? Antigamente tinha Faustão. Tinha irmão que não vinha no culto para ver o Faustão, agora fica no culto, fica em casa para fazer outra coisa. Misericórdia, né? Mas, queridos, feliz em ver, irmã. Deus abençoe. A irmã também fez uma cirurgia recentemente. Você também é abençoado. Eu estava com Covid, Deus curou. Deus está bom demais com essa igreja. Deus tem sido misericordioso conosco. Queridos, Deus aqui, Ele nos pergunta, né? Quem tem servido de modelo para nós, de padrão para nós? Quem tem servido de modelo para você? De padrão para a sua vida? Um dos alertas de Deus para o seu povo, para o povo de Israel, ou melhor, para todos nós, é que um dos motivos pelos quais o seu povo foi levado cativo era de que estavam servindo, olhando para padrões equivocados. E poderíamos olhar toda a história do povo de Deus, toda a história de Israel, que nós vamos encontrar sempre um povo que olha para o mundo, olha para aqueles que estão à sua volta e começa a tomar atitudes contrárias à vontade de Deus. E nós podemos ver isso em todas as Escrituras. Mas eu não quero ir tão longe, até porque você precisa ir para casa, tem irmão que vai trabalhar amanhã. A gente não precisa olhar todas as Escrituras, mas se nós olharmos somente para os capítulos 16 e 17, desse mesmo texto do segundo livro dos reis, nós vamos ver dois reis que se levantam, um no reino do norte, Israel, e o outro no reino do sul, Judá, que não servem a Deus ou que tomam atitudes equivocadas que afasta ou que fazem com que esse povo se afaste de Deus. E o primeiro deles é o rei Acais, que começa a reinar no capítulo 16, e a Bíblia diz que ele começa a reinar com 20 anos de idade, ele permanece 16 anos como rei de Judá, e só que ele não agrada a Deus. Os seus pecados sobem diante de Deus. Esse rei que seria um rei para servir de exemplo da casa de Davi, que deveria adorar a Deus, faz com que o seu filho passe pelo fogo, um dos seus filhos passe pelo fogo em sacrifício.
Esse rei sacrifica a outros deuses, ele entrega nos altos, nas colinas, debaixo de toda árvore frondosa, incenso a outros deuses, ou seja, vive uma vida idólatra, apesar de conhecer a Deus. Apesar de ser da geração de Davi, apesar de estar no trono de Davi, apesar de oferecer sacrifícios em Jerusalém, é um idólatra. É alguém que na prática deveria servir a Deus, ou que de nome serve a Deus, mas que na prática faz tudo ao contrário. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu não sei se você conhece alguém perto de você. E nesse tempo, então, Israel então se une com a Síria para lutar contra Jerusalém, ou contra o próprio rei Acais. E a Bíblia diz, se você for ler Isaías, capítulo de número 7, que o coração deles ficou balançado, como um vento forte balança as árvores. Eles ficaram com medo, tiveram medo. Então Acais procura ajuda, procura apoio, procura um aliado. E ele então se alia ao rei da Síria para lutar contra os inimigos, para lutar contra aqueles que viriam. Ele se une àqueles que estavam em Damasco. E aí que está, querido. O referencial dele era outro. Ele viveu durante um reinado, cresceu durante um reinado de um rei que servia a Deus. Mas ele tinha outros modelos, tinha outros referenciais. Quando Acais chega em Damasco, que vê como era o sacrifício, o altar de sacrifício pagão do rei da Síria, ele diz: olha que bonito. Pega uma cópia da planta do altar e manda o seu sacerdote fazer um altar igual. E coloca o altar que foi estabelecido por Deus, o altar que foi feito conforme o padrão de Deus, de lado, enquanto os sacrifícios foram oferecidos no altar do modelo, do padrão que ele aprendeu lá na Síria. Não sei se você consegue perceber que às vezes o problema não está na oferta que você entrega. O problema não está nos sacrifícios que oferecemos. Às vezes o problema está no altar que nós entregamos. Às vezes o problema não está na sua oração. Às vezes o problema não está na sua oferta. Às vezes o problema está na origem. Às vezes o problema está no altar do seu coração que já foi corrompido. Às vezes nós olhamos para as atitudes externas, enquanto Deus está olhando para o profundo do nosso coração. Às vezes nós estamos preocupados com a forma. Às vezes nós estamos preocupados em sacrificar e oferecer a Deus, em se esforçar para Deus. Mas Deus está olhando, não foi esse o altar que eu mandei sacrificar. Não foi nesse altar que eu mandei oferecer. Não foi nesse altar que eu mandei entregar. Não foi nesse altar que eu mandei adorar. Não é aí que eu mandei. Porque não adianta o sacrifício se a forma é da maneira que você quer. Não adianta oferecer se você está oferecendo da forma como você deseja e não como a forma que Deus quer, ou da maneira que Deus quer. Não adianta. Ele olhou para o altar em que se ofereciam sacrifícios
ímpios, pagãos, ele faz um igual. Faz um altar semelhante. Faz um altar cópia, modelo daquele que existia na Síria. Aqui se assemelha o altar que está no seu coração. Aqui se assemelha o altar que está na sua vida. Aqui se assemelha de que adianta nós oferecermos holocausto se as nossas mentes estão contaminadas de estratégias humanas. De que adianta nós servirmos o sangue ou o sangue derramado no altar se nós buscamos respostas para as nossas crises no mundo? De que adianta oferecermos a Deus se nós estamos buscando saída em Damasco? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? De que adianta, queridos? Nós nos esforçarmos, nós irmos no culto, nós participarmos, se estamos usando não as estratégias de Deus, mas as estratégias lá de Damasco, lá do mundo. Se nós estamos usando a forma do mundo, a maneira do mundo, o ritmo do mundo, se nós estamos usando a planta que o mundo nos dá, aleluia, Jesus, e colocamos o altar de Deus, a maneira de Deus, a forma de Deus de lado, e colocamos o lugar onde nós deveríamos entregar os nossos holocaustos e ofertas de lado. Saiba que, enquanto nós usamos as estratégias do mundo, existe um altar de Deus esperando por nós. Enquanto você usa a maneira do mundo, existe um altar de Deus esperando por você. O altar de Deus onde o fogo desce, o altar de Deus onde Deus trabalha, o altar de Deus onde Deus fala, o altar de Deus onde Deus se manifesta, o altar de Deus onde Ele fala com você e ministra na sua vida. Existe um altar. Existe um lugar reservado por Deus, preparado por Deus, para Deus falar com você. Para Deus se manifestar na sua vida. Para Deus derramar fogo sobre a sua vida. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. E que muitas vezes nós nos desviamos deles, porque o altar de Damasco é mais bonito, é maior, é melhor. Sem falar, queridos, que para conseguir o apoio da Síria, Acais teve que pegar o ouro e a prata da casa do Senhor e oferecer para o rei da Síria. Ele pega aquilo que é mais valioso da casa de Deus e entrega nas mãos do rei assírio. O ouro, que tem o símbolo da santidade, da pureza, a prata, que tem o símbolo da justiça, ele pega e entrega nas mãos do rei pagão. Porque, queridos, às vezes nós negociamos, muitas vezes nós negociamos aquilo que é inegociável. Muitas vezes nós entregamos aquilo que não deveríamos entregar nas mãos do nosso inimigo. Entregamos a nossa santidade, entregamos a justiça e nos deixamos levar, falar tudo bem. Ele está servindo ao meu propósito. Não importa se ele está adorando a outros deuses. Não importa se ele está fazendo crianças passarem pelo fogo. Não importa os meios que ele tem utilizado. O que importa é conseguir o objetivo. Às vezes nós pensamos assim no mundo espiritual. O que importa é que eu consegui.
não importa a qual Deus está se pedindo, o que importa é conseguir a cura. Não tem gente que pensa assim? Importante é o milagre. O importante é o objetivo, é um pragmatismo religioso. O que importa é conseguir, é alcançar, é chegar. E Acais, para chegar no seu objetivo, ele usou de todas as armas que ele dispunha, de tudo aquilo que ele poderia colocar sua mão para conseguir, de todas as estratégias, ele utiliza para poder chegar ao seu objetivo. Sendo que se nós lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 7, nós vamos ver que o profeta já fala com ele e diz: Acais, fique tranquilo, Deus está contigo. Deus é bom demais, querido. Você viu? É o mesmo Acais que nós estamos falando aqui, que oferecia sacrifício a outros deuses, que fez seu filho passar pelo fogo. O mesmo Acais. Às vezes eu olho para certos personagens da Bíblia e a gente olha assim e fala: meu Deus, esse aí está perdido. E Acais é um deles. A gente olha assim e fala: meu pai, ainda bem que não somos como Acais. Será que não, querido? Ainda bem que não somos como ele. E, queridos, mesmo diante de tudo isso, Deus ainda levanta o profeta e diz: pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que isso aí não vai dar certo. Porque eles não estão lutando contra vocês, estão lutando contra mim. Acais, então, querido, morre com 16 anos de reinado. E a Bíblia diz que no 12º ano do reinado de Acais ainda, quando ele estava vivo, sobe Oséias no governo do Reino do Norte, que tem por capital Samaria. O Reino do Norte é conhecido como Israel. Sobe então Oséias. E Oséias também usa como padrão o Egito. Se une ao Egito e não entrega ao rei da Síria no seu tratado, não entrega o que deveria entregar. Então o rei vem, sitia Samaria por 3 anos, e depois desses 3 anos, ou no 9º ano já de Oséias, Israel cai por terra, é dominada, o povo é levado cativo para a Síria, nas mãos do rei da Síria. O que nós estamos vendo é que, independentemente do reino, quer seja o reino do norte, quer seja o reino do sul, ambos se afastaram do Senhor. Ambos se afastaram de Deus. Então, a partir do verso 7 do capítulo 17, nós vamos ver Deus falando qual foi a causa do cativeiro, qual foi o motivo desse povo ter sido levado cativo pelos assírios. Então, no verso 15, nós vamos ver que o primeiro motivo é que eles rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles. Primeiro motivo, rejeitaram a aliança e rejeitaram os estatutos. Estatutos fala da vontade de Deus. Estatutos fala daquilo que é a vontade de Deus para o povo. E a aliança fala do acordo que Deus faz com o homem. Do acordo que Deus faz conosco. Às vezes aí, nós temos um encontro com os casais que querem se casar, e a gente fala de aliança. E a gente fala muito, aliança
É algo que nós temos com a nossa esposa, a esposa com o marido, mas que é realizado diante de Deus. E Deus sempre cumpre a parte dele na aliança. Deus sempre cumpre a parte dele no acordo. Mas às vezes nós não cumprimos a nossa. De modo que quando uma aliança é quebrada, sempre parte do homem. Sempre é uma falha do homem, nunca é uma falha de Deus. Porque somos nós que mentimos, somos nós que enganamos, somos nós que trapaceamos, somos nós que mudamos no meio do caminho. Deus permanece o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus hoje. Aqueles filhos disseram, olha, como podemos cumprir uma aliança que nós não temos nada a ver com isso? Como podemos cumprir um acordo que não foi firmado por nós? Como nós podemos servir a um Deus que nós não conhecemos? Oh, Senhor. E às vezes o nosso comportamento é esse. Oh, que maravilha, porque Deus se relaciona conosco de forma pessoal, queridos. E às vezes nós queremos que os nossos filhos conheçam o Deus que nós servimos e que eles tenham o mesmo relacionamento que nós temos com Deus. Nós queremos forçar que os nossos filhos conheçam esse Deus. Mas o que Deus está falando conosco aqui, queridos, é que nós fomos criados para continuar algo que começou lá atrás. Será que você pode repetir isso para você? Eu fui criado para continuar algo que começou lá atrás. Você faz parte de um processo, você faz parte da história. As coisas não começam em você. É algo que começou lá atrás. E esses filhos que rejeitaram a aliança, que rejeitaram os estatutos, aqui nós vamos ver que mais à frente o texto vai falar daqueles que no deserto levantaram um bezerro de ouro, rejeitaram. Falamos, há poucas semanas atrás, da lei escrita na tábua do nosso coração, escrita por Deus. Eles então precisavam dar continuidade. Existe um antes, algo que Deus fez na sua vida antes de você nascer. Antes de você ser gerado, Deus já estava trabalhando. Antes de você ser formado, o Senhor já estava fazendo algo por você. Talvez você diga, mas eu não fiz acordo com nenhum Deus. Não é assim quando a gente fala do pecado original para algumas pessoas, que a gente apresenta a doutrina do pecado original, que por causa de Adão e Eva nós nascemos pecadores. E algumas pessoas dizem, mas eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu lá no Éden. Eu não estava lá, não fui eu que comi fruto nenhum, não fui eu que fiz nada. E às vezes nós achamos que o nosso comportamento seria diferente. Nosso erro está em achar que as nossas atitudes seriam outras. Lembra que eu falava de Acais? Às vezes a gente olha para Acais e diz, com certeza eu seria melhor do que ele. Com certeza as minhas atitudes seriam diferentes. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver com o pecado dos meus pais? O que eu tenho a ver com as coisas que os meus pais fizeram lá atrás? E hoje, queridos, nós queremos mudar a sociedade externamente, enquanto Deus está querendo mudar o nosso coração. Não é isso que nós falamos hoje? Não é isso que a sociedade fala hoje? A sociedade fala muito hoje em dívida histórica. Nós precisamos consertar aquilo que foi feito lá atrás. Precisamos consertar a sociedade, consertar a nossa nação,
da nossa dívida com os escravos, nosso passado de escravidão, de injustiça, de miséria, e nós queremos consertar e buscamos uma saída nas nossas leis. Buscamos uma saída no homem, buscamos uma saída à nossa maneira. Mas Deus está dizendo, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Eu tenho um resgate muito maior. Eu tenho algo muito melhor de independência para você. Oh, Senhor. E muitas vezes nós queremos ser independentes de Deus e dependentes das estratégias do mundo. Nós queremos a independência da vontade de Deus, mas queremos continuar, permanecer com as mesmas atitudes de antes. Não é assim aqueles que negam a Deus? E é curioso que quanto mais nós negamos a Deus, quanto mais nós negamos a existência de Deus, mais nós nos aproximamos dele. Já viu que quem nega a Deus, quem se diz ateu, fala mais de Deus do que até aquele que é crente? É tanto esforço para negar Deus, que ele acaba falando mais de Deus do que aquele que crê, às vezes. Eu conheço um ateu que fala mais de Deus do que crente. Tem muito crente agente secreto. Oh, Senhor. Quanto mais nós tentamos fugir desse Deus, mais ele nos atrai. Mas a idolatria faz o contrário conosco, queridos. A idolatria provoca algo em nós. Porque com a idolatria nós admitimos a existência de Deus, nós admitimos que servimos a Deus, nós falamos, vamos até na igreja, entregamos até uma oferta, entregamos no altar, oferecemos até um sacrifício a Deus. Nós admitimos, reconhecemos seu poder, mas nós vivemos como se Deus não existisse. Nós admitimos, Deus tem poder, Deus existe, Ele é santo, Ele fez obras maravilhosas lá atrás, Ele operou na vida dos nossos pais. Mas na prática, nós recorremos a outras estratégias. Na prática, nós recorremos a outras saídas. Aquilo que Deus fez ficou para trás. É só um conhecimento abstrato. É só algo, uma historinha que foi escrita lá atrás, mas que hoje eu já não vejo na minha vida. E daí nós colocamos um ídolo no lugar. Daí nós colocamos a nossa autossuficiência no lugar. Nós colocamos hoje o nosso narcisismo no lugar, onde tudo tem que ser para nós. Nós nos colocamos no trono, onde tudo tem que nos servir. Nós temos que ter segurança, nós temos que ter tranquilidade, nós temos que ter paz, nós temos que ter tudo de Deus. Oh, Senhor, enquanto tiramos Deus do trono, queridos, a Bíblia diz que eles seguiram os ídolos sem valor. Seguiram. A quem temos seguido, queridos? A quem você tem seguido? Seguir é ir atrás, é servir, é prestar culto, é adorar, é cultuar. Que tipo de ideias, pensamentos você tem cultuado na sua vida? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? A quem você tem seguido? Será que você tem seguido o trabalho, o pensamento de que são pelos seus estudos que você consegue tudo, o pensamento que tudo vem pelo seu esforço, vem por muita dificuldade? Tudo isso é verdade. Tudo isso é uma grande realidade. Mas o que tem sido o primeiro lugar, um modelo, um padrão para você? Será que aquilo que temos seguido são a vontade de ter bens materiais, de ter uma vida sossegada, de talvez viajar pelo mundo, conhecer outros continentes, a posição social que podemos ter, as bênçãos que podemos ter na nossa vida?
tudo isso pode se tornar um Deus para nós. Tudo isso pode ocupar o trono do nosso coração, a ponto de não mais servirmos a Deus na prática, mas somente com os nossos lábios. A ponto de na prática nós falarmos, eu adoro, eu amo a Deus, mas na prática nós amamos o dinheiro. Eu adoro a Deus, mas na prática amamos o nosso trabalho. Eu adoro a Deus, mas na prática amamos os nossos filhos somente. Adoro a Deus e sirvo Ele em primeiro lugar, mas na realidade queremos os bens materiais que Deus pode nos dar. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor quer ocupar o trono da nossa vida. Oh, Senhor, o que você é capaz de fazer, queridos, para obter aquilo que está no seu coração? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E às vezes nós somos capazes de tudo para alcançar um objetivo, para chegar em determinado lugar. Somos capazes de nos esforçar, de até passar fome para alcançar um objetivo, para seguir um ídolo. Somos capazes de tudo. A gente vê isso muito na juventude. Vê um cantor de fora, internacional, o pessoal, um mês antes já começa. Hoje não tem mais isso, que é tudo online. Mas antigamente tinha que comprar na bilheteria. Aí montava uma barraca na porta do Maracanã. Ficava lá acampado um mês esperando o cantor internacional para poder se apresentar. E às vezes nós falamos de ídolos. E o texto diz, ídolos sem valor, que não acrescenta nada, que não te dá nada, que não compra nada, que não serve para nada. Porque somos nós que damos valor às coisas, queridos. É você que dá valor às coisas. Uma nota de R$200 só tem valor porque o governo disse, colocou a chancela, tem a forma de se fazer, tem a casa da moeda. Quando você vê essa, vale. É verdadeira. Foram os homens que deram valor. É você quem dá valor às coisas. É você quem prioriza as coisas. Somos nós que atribuímos valor. Antigamente o que todo mundo queria era casa própria. Até hoje tem gente casa própria. Quero uma casa própria. Não importa. Eu quero casa própria, não importa onde seja. E queridos, nós damos valor. Casar com alguém bonito, príncipe encantado, né? A jovem entrava na igreja. Não, é aqui que está meu príncipe, vou procurar. Aí ficava uma semana, 2 semanas, olhou, aqui não tem príncipe não, vou embora. Só tem sapo nessa igreja. E às vezes, querido, nós estabelecemos modelos, estabelecemos padrões. E queremos que esses padrões, procuramos esses padrões nas coisas, nas pessoas, no nosso relacionamento. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os padrões do homem, que os nossos padrões, sem valor, sem mérito, sem capacidade de adquirir alguma coisa, quando nós colocamos esses valores em primeiro lugar, nós nos tornamos semelhantes a eles. Que aquilo que nós colocamos como ídolo, como objetivo, como algo que é primordial na nossa vida, essencial na nossa vida, nós nos tornamos semelhantes a eles. Mentiroso, egocêntrico, nos tornamos iguais. Por isso precisamos do Senhor na nossa vida. Esses homens seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes disse para que não imitassem. A ordem do Senhor era clara: não imitem essas nações. Saiam fora dessas nações, desses povos. E é curioso porque
No livro do profeta Isaías, no capítulo 7, quando o Senhor usa o profeta e alerta Acais para que ele ficasse tranquilo, o profeta fala para Acais, no verso 11, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima das alturas. Olha, o profeta diz, olha, fica tranquilo, quer ter certeza? Pede um sinal. E Acais disse, eu não vou pedir nenhum sinal para Deus. Ele diz, eu não vou pedir nenhum sinal para o Senhor. Mas o profeta disse, mesmo assim Deus vai te dar um sinal. Sabe qual é o sinal que Deus dá para Acais? Está no verso 14. Quando o profeta diz, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. De quem que o profeta está falando? O sinal de Acais, o sinal que Acais não queria, ou o que ele não quis ouvir, ou o sinal que Deus tem para nos dar, na realidade não era para Acais. Aquela palavra não era para ele. Aquela palavra era para nós. Porque o profeta diz, eu vou te dar um sinal. Acais. Esse sinal é que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Deus conosco, Emanuel. Essa palavra que lemos de 2 Reis, no capítulo 17, parece que é para Israel. Mas Israel já tinha sido saqueada, meus irmãos. Israel já tinha sido levado cativo. Essa palavra é para nós. Porque o sinal já foi dado. O sinal já foi colocado diante de nós. O menino já nasceu, a virgem já concebeu. O menino já cresceu. Já fez os seus milagres, já morreu na cruz, já ressuscitou, está sentado à destra de Deus. O seu Espírito já foi derramado sobre nós. O sinal já nos foi dado. O Senhor então pergunta qual é o modelo, porque Ele é o modelo. Cristo é o modelo. O Senhor Jesus é o modelo da sua vida. Quando nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, quando aquele povo que queria fazer Jesus rei, viu que o negócio não era muito bem assim do jeito que eles pensavam, a partir do verso 68 em diante, 66, vai dizer que muitos discípulos começam a abandonar Jesus. Jesus então pergunta para os discípulos, e vocês? Vocês vão embora também? Aí levanta o Pedrão, eu gosto do Pedrão demais. Pedrão se levanta e diz, Senhor, para quem iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Pedro está dizendo, Senhor, não existe outro padrão, não existe outro modelo. O Senhor é o meu padrão, o Senhor é o meu modelo. E Deus está falando para nós hoje, queridos, que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, se o Senhor for o modelo da sua casa, se o Senhor for o modelo da criação dos seus filhos, se o Senhor for o modelo do seu futuro, do seu amanhã, saiba que algo novo vai acontecer na sua vida, que o milagre vai continuar acontecendo, que as águas não vão parar de jorrar, que Deus vai continuar trabalhando, que Ele vai continuar abençoando a sua família, a sua casa, de geração a geração. Porque a sua confiança está em Deus. A sua confiança está no Senhor. Para que iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna para nós. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
Se coloca de pé, meu irmão. Quem tem sido, queridos, para você, o seu modelo? O modelo tem que ser perfeito. O padrão tem que ser o ideal. Tem que ser o melhor. Existem muitas obras boas dos homens. Existem coisas muito boas que a ciência pode te dar, que o conhecimento humano pode te oferecer. Existe muita coisa maravilhosa que o dinheiro pode conseguir, não é verdade? Quem não quer viajar, hein? Eu recebo, irmão. Quem não quer, queridos? Mas o problema é que às vezes a gente deixa que isso se torne Deus na nossa vida. Às vezes a gente coloca isso como prioridade. E essa prioridade muitas vezes toma o lugar de Deus. E nos torna cegos para o pecado. Nos torna semelhantes a Acais. Eu quando li essa palavra eu pensei, eu sou melhor do que Acais, não é possível. Eu pensava, com certeza eu sou melhor, né? Pelo menos eu cuido do meu filho, não passo ele no fogo. E queridos, nós costumamos olhar os pecados dos outros e a gente fica como fariseu, dizendo, pelo menos eu não sou como aquele homem. Pelo menos eu não sou como fulano de tal. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas ações. Deus conhece onde nós temos colocado os ídolos. E Ele quer de nós prioridade. Prioridade para servi-lo, prioridade para adorá-lo. E são para esses, querido. São para esses que colocam Deus em primeiro lugar, que Deus diz que todas as coisas seriam acrescentadas. As coisas são acrescentadas pela sua fidelidade, pelo seu amor a Deus. Por você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E Ele faz muito mais por você. Mas eu gostaria de saber nessa noite, queridos, se alguém entre nós que ouviu essa palavra, mas eu quero orar pela sua vida. Você que diz, olha, eu sirvo ao Senhor, eu estou na casa de Deus, eu ofereço orações a Deus, eu faço parte do ministério, eu sirvo ao Senhor. Mas às vezes tem estratégia que eu olho assim que realmente não é minha. Não é de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Porque o Senhor quer estabelecer um trono na nossa vida. O Senhor quer ser o primeiro lugar na sua vida. Ele quer ser o primeiro lugar no seu trabalho, nos seus empreendimentos. Ele quer ser o seu modelo. Tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus no seu lugar? Que palavras ele diria? Que atitudes ele tomaria? O que ele faria diante da afronta que você sofre? Diante dos problemas que você enfrenta? Ô Senhor, Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração no Teu altar, Jesus. E te pedimos, toma, Pai,
seja a nossa prioridade, Senhor. Seja primeiro, Senhor, o modelo que nós seguimos de palavras, de ações, de amor, de misericórdia, de justiça, de paz. Senhor, em nome de Jesus, porque não queremos te servir só com os nossos lábios, não queremos te servir só porque fazemos parte de uma denominação, não queremos te adorar, Senhor, somente nos momentos de louvor, mas nós queremos te adorar com a nossa vida, Pai. Nós queremos te adorar, Senhor Deus, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, porque tudo o Senhor já conquistou na cruz por nós, porque o Senhor já nos deu, Pai, tudo o que precisávamos, Pai, para crer em Ti. Por isso, faz essa obra na minha vida, faz essa obra na minha casa, na minha família, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos o altar do nosso coração, para que o Senhor faça uma obra sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Adora o Senhor, meu irmão.